Tá? Bom, oficialmente, muito bom dia a todos vocês que decidiram estar com a gente nessa manhã. É um prazer enorme recebê-los aqui hoje. É um prazer para mim maior ainda ter o Chiro. Eu estava lembrando um pouco quanto tempo a gente se conhece, Chiro. A gente já se conhece quase 20 anos. Eu acho que eu te conheci em 2003 e a Sara também. Sara, a gente não faz 20 anos, mas eu estava tentando lembrar da onde, quando que eu te conheci. E eu acho que eu te conheci num evento do André Kaufman, do Renaissance, num capítulo, num retiro aqui em Itu, alguma coisa do tipo, mas também já faz mais de 10 anos, né? Então, Mais que 15, acho. mais de 15. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ariolino Andrade, eu sou um dos conselheiros, estou como conselheiro do Capitalismo Consciente hoje. Nós estamos começando o ano de 2022 com o Talk Consciente, e é um prazer imenso trazer um assunto que, para mim, é muito relacionado à minha carreira e à minha vida, que é sobre propósito, e trazer duas pessoas com quem eu tive a felicidade, e tenho a felicidade, de participar um pouco da definição de propósito deles, de entender um pouco do propósito deles. São duas pessoas muito queridas, que é o Shiro Nishimura e a Sara, duas pessoas que eu tenho aí o prazer de conviver. Na história da minha vida está marcado aí minha convivência com os dois. Daqui a pouco eu peço para eles se apresentarem. Eu só queria falar um pouco de como que a gente está fazendo esse nosso papo. Fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, é mais fácil no chat. Queria, se puder me ajudar a olhar essas perguntas enquanto eu faço as entrevistas. Essa série do Talk Consciente, nós vamos fazer esse ano, nós dividimos. O capitalismo consciente ele existe para ajudar a transformar o jeito de fazer investimentos e negócios no Brasil. Esse é o grande propósito do capitalismo consciente. E nós fazemos isso através de 4 grandes pilares. Um dos pilares é propósito maior, e a gente está iniciando esse trimestre falando sobre propósito maior. Depois, no trimestre seguinte, a gente vai falar sobre liderança consciente, qual é o papel da liderança no desenvolvimento de uma cultura, de um propósito. Depois nós falamos orientação para stakeholder. Um negócio é bom quando ele considera todas as partes envolvidas, todos os stakeholders. E, por fim, não menos importante, sobre cultura consciente. Então, nós começamos hoje com o propósito, com um propósito maior, tendo esses dois ilustres convidados que aceitaram estar com a gente aqui para a gente conversar um pouco e trocar uma conversa, uma bola. Eu falava com a Sara e com o Chiro, eu acho que aqui é mais um encontro de amigos, se me permitam falar assim, do que de uma forma muito conceitual. E trazer, eu acho que o grande mote é trazer o quanto isso é importante para cada um de nós, o quanto isso a gente precisa traduzir o propósito em ações claras dentro da organização. Se eu fosse ler o currículo da Sara e do Chiro, a gente ia demorar meia hora aqui, porque eles são, além de todo o currículo educacional que a gente gostaria que nossos filhos tivessem, eles são CEOs, foram CEOs, têm experiência em conselho de administração, tanto das organizações como de outras entidades, são empreendedores, então são pessoas que são partícipes de empresas, de famílias empresárias, então tem uma diversidade de conhecimentos que a gente quer que eles compartilhem um pouco com a gente hoje. Mas para que a gente comece a ouvi-los, eu gostaria que eles se apresentassem. Então eu peço, Chiro, eu não ia falar por mulher ou homem, mas eu ia fazer na ordem alfabética. E Sara e Chiro estão muito próximo e a Sara começa primeiro. Então eu gostaria que a Sara, por favor, se apresentasse, depois o Chiro se apresentasse para que a gente começasse o nosso bate-bola. É um prazer estar com vocês. É muito bom ser convidado para falar disso no começo de 2022, não? Até para eu colocar minha cabeça e falar, nossa, vamos falar de propósito. É uma excelente maneira de começar o ano, tá? Então, eu agradeço muito o convite. Eu sou americana e eu estou aqui no Brasil há 25 anos e, como a Arolino falou, eu trabalhei muito tempo, ainda trabalho e sou sócio da empresa familiar. E eu acho que se eu olho o meu propósito pessoal, eu sempre fui envolvido em transformação com tecnologias. E com o tempo, a transformação, as mudanças precisam de governança. Comecei a apaixonar por governança. Depois eu comecei
ver quanto que a família empresária pode impactar suas comunidades, seu mundo, então isso virou uma paixão. E aí a educação, talvez a forma de desenvolver e transformar as pessoas. Hoje sou empreendedora de uma empresa de tecnologia Scaffold, que nós conseguimos acesso à democratização de aprendizagem, que para mim é a maior transformação que podemos fazer. Então, eu acho que é um pouco de mim, sou, como está lá no convite, sou atualmente presidente do Conselho de Administração do Family Business Network, onde nós estamos apaixonados de conseguir as empresas de uma geração para geração sustentar e transformar os mundos onde eles se atuam. Então, é um pouco de mim. Obrigado, Sara. Seja muito bem-vinda. Ciro? Ciro é peão. Na verdade, os propósitos de vida de cada um é diferente, né, Andrade? Eu sou de uma empresa familiar e eu decidi que eu não queria trabalhar na empresa. Fui embora, fui trabalhar na abertura do Cerrado, e assim eu fiquei até o Plano Collor. O Plano Collor fez um chacoalhão e fez eu voltar aqui para a Jato. Então, minha vida na Jato começa no Plano Collor, então, 91. Muitas das pessoas que estão aí ouvindo não sabem nem o que é que se passou por essa época, mas foi um momento difícil. Então, um peão, de repente, cai aqui na Jato e tem que virar alguma coisa. E esse processo foi um processo muito difícil e muito duro. E eu tive que fazer um reaprendizado na minha vida, totalmente novo. E onde é que eu fui buscar inspiração para aprendizado novo? Minha mulher ia para o shopping, e eu entrava na Saraiva, que tinha uma Saraiva lá no shopping, e eu falava para ela: você faz o shopping, quando você terminar as compras, você passa aqui que eu estarei aqui ainda. E assim eu fui olhando prateleira de livro, escolhendo o livro por acaso, sem orientação nenhuma, e fui lendo. Então, a fome de aprendizado foi um negócio tão maluco na minha vida. Tinha semana de eu ler 2 livros, né? E dentro desses livros malucos, eu achei o Tsunami, né? E começa tudo por aí. Sou agrônomo de formação, mas, na verdade, um agrônomo generalista. No fim, a gente não sabe nem o que é, porque, de repente, você tem uma situação que você tem que resolver de uma coisa, tem outra situação que resolve de outra coisa, tem outras coisas que juntam com gente diferente e vai fazer coisa junto com as pessoas diferentes. Então, no fundo, Andrade, eu não sei me definir, não. Eu sei que eu andei por aí. Posso falar uma coisa que várias vezes eu ouvi? O Ciro é um japonês super italiano, super carinhoso, tem todos os lados dos... mesmo, tá, Ciro? Então, se me permite, eu estou replicando coisas que eu já ouvi de você. Obrigado, Ciro, seja super bem-vindo. E eu vou aproveitar, então, vou fazer a primeira pergunta para o Ciro, e depois a gente volta para a Sara, porque você trouxe um pouco do começo do que eu gostaria que vocês falassem. Como é que se dá a origem da discussão de propósito dentro da corporação de vocês, né? Como é que surge isso? Da onde vem isso? O Ciro citou um livro de Tsunami, que eu tenho muito orgulho de falar desse livro. Ele foi escrito por Vitor Pinedo, eu participei de todo esse processo de pesquisa desse livro, então eu já era... O Vitor foi a pessoa que fez a transformação na minha vida. Eu conheci o Vitor em 1998, e eu trabalhava mais em processos, estrutura, e o Vitor falou: não, a gente tem que mudar esse mundo, porque esse mundo tem que ter mais carinho, mais confiança, e uma série de conceitos, talvez o Ciro fala, e ele traz muito da necessidade de propósito.
Então, eu queria, começando, Chiro, se você pudesse compartilhar, como é que foi essa descoberta de propósito, né? Se foi um processo fácil, longo, como é que foi dentro da Jacto, mais especificamente? Inclusive, se puder contar um pouco a forma que foi desenvolvido esse processo, as dores e os amores que aconteceram durante desse processo de descobrimento ou descobrimento no sentido de tirar aquilo que está coberto, né? Não é um ahá, mas como é que foi? Se você pudesse começar a compartilhar com a gente, eu te agradeço, Chiro. Na verdade, foram coincidências da vida que foram aparecendo. O Bert era o nosso conselheiro, primeiro conselheiro externo aqui do grupo, e ele era o presidente da FBN, e o Jorge foi numa reunião da FBN, conheceu o Bert, e pediu para o Bert vir nos ajudar, e ele veio nos ajudar. E logo nas primeiras reuniões, o Bert falou, olha, era bom a gente trazer o Vitor Pinedo para nos ajudar nesse processo. Engraçado que eu estava lendo o Tsunami, tinha comprado 15 livros do Tsunami, e eu estava estudando com a minha diretoria em gerência a leitura sobre o Tsunami. E foi uma leitura que eu fiz e fui me afirmando como modo de trabalhar, falando, olha, abre a página tal do Tsunami aí e leia tal parágrafo, porque isso é coisa que eu vou fazer. E vocês acreditem nisso, porque é assim que eu vou trabalhar. E fui definindo o processo. Então, foi engraçado. Quando o Bert me chamou, falou, olha, nós estamos conversando com o Vitor, eu voltei na minha sala, peguei o livro e falei, é esse Vitor? É esse Vitor. Falei, então pode contratar um homem que é bom. Mas como é que você sabe? Falei, eu estou estudando ele, não estou lendo, eu estou estudando ele. Então, esse foi o início dessa coisa toda. E o mais importante do Vitor foi que, para ele ajudar nós a pensar em projeção de 7 anos, planejamento de 7 anos, o Vitor falou, olha, nós não vamos começar nada de planejamento, nem propósito, nem nada. Nós vamos primeiro definir valores. E aí, a tal da descobrir que o Andrade está falando, ele falou assim, não é você desejar escrever uma frase, não é você achar que é bonito escrever uma frase na parede da empresa e falar que isso são valores. Ele falou, valores são coisas que vocês praticam no dia a dia. E isso é que tem que ser descoberto, tem que ser, ele fala, descortinar. Você descobrir os valores corretos pelas atitudes. Então, nós entramos numa reunião com o Vitor, aí na Alameda Santos, foram 3 dias massacrantes. Pensa num troço maluco. E depois, no final dos 3 dias, o Vitor deu uma folha para cada um e escreveu. E 5, e eu batemos 10. É incrível quando, de repente, você fala assim, ó, os meus valores são esses, e o Jorge fala, os meus valores são esses, escrito de frase escrita diferente, mas o conteúdo era o mesmo. Aí o Vitor falou, boa, aqui temos um material para trabalhar. E tudo que nós fizemos para frente, ele foi baseado em cima desse material, porque esse é o material que o Vitor falava para nós. Esse aqui
é a bússola que vocês vão guiar todas as empresas. Então, antes de falar de propósito, gente, eu acho que o trabalho de descobrir valores de cada um de vocês ou da família de vocês, no nosso caso foi da família, originária basicamente do meu pai e minha mãe, mas eu diria assim que esse trabalho de descobrir valores, eu acho que vocês que estão nos ouvindo, presta atenção que isso é mais importante do que propriamente definir um propósito. Porque o propósito é sequência disso aí. Sem isso aí, não vira nada. Ok, Andrade? Muito obrigado, Chiro. Eu tenho várias lembranças quando você está falando isso, e eu não sei se você se recorda, nós chegamos em 17 valores. Em 2010, com o Martin, a gente reduziu para 10. Depois eu tenho o cubo aqui dos valores, que foi e em 2010 é tão significativo para mim, que na visão 2020 foi quando nasceu meu filho, Chiro. A gente estava em Bauru. Não sei se você lembra disso. Estava na reunião em Bauru, eu atrasei um dia porque tinha acabado de nascer meu filho. Acho que você lembra disso também, e a gente reduziu para 10 valores. E depois eu quero que você complemente, eu vou já passar para a Sara, porque eu lembro de algumas discussões, quando vocês começaram a trabalhar propósito, se olhavam propósito para o grupo inteiro, e não propósito das companhias, né? Então, fez primeiro um propositão e depois foi dividindo para a Jacto Agrícola, para a Unipac, enfim, para as outras unidades. Mas depois eu quero te ouvir um pouco mais sobre isso. Eu queria ouvir um pouco da Sara, como é que foi para ela a experiência, como é que tem sido a experiência, né, Sara? A gente conviveu junto numa das suas atividades, mas se você pudesse contar para todo mundo, como é que é a experiência de descobrir propósito? Como é que é esse envolvimento de todo mundo? Como é que foi para vocês esse processo? Olha, é interessante ouvir o momento do Chiro, eu acho que lá na Luar Soluções Ambientais, que é a empresa familiar, foi interessante porque foi na época da mudança de geração. Eu, como segunda geração, entrando e planejando certos crescimento, transformações, planejamento estratégico, e eu tinha contratado uma pessoa, e a pessoa falou, mas qual é o propósito aqui? Eu falei, como assim? Eu falei, não, como que as coisas são feitas, por que são feitos aqui? Era uma pessoa nova. Ele falou, olha, a empresa, nessa época, já tinha 20 anos. Ele falou, olha, eu acho melhor que você pergunte para as pessoas, porque as pessoas sabem. Ela falou, as pessoas não sabem. Eu falei, tá bom, então vamos ver. Aí nós marcamos reuniões de ouvir as pessoas, muito parecidas, mas com mais gente. Como que as pessoas tomam decisões, o que é importante para essa empresa. E um pouco os valores saíram pelo jeito que tomada decisões, o que é importante para nós. E a propósito, o que de fato estamos fazendo, né? O porquê fazemos. E fizemos essas ouvidorias em vários stakeholders, ouvimos até de fora, de dentro, para chegar esse descortinar. Eu acho que não foi uma questão de decidir, foi uma questão de ver o que já fazemos, que já entendemos como importante, como relevante. E aí, com o tempo, eu acho que nós já fizemos na Luarte mais que uma jornada disso, porque o mundo mudou. E o impacto por qual que nós queremos também mudou. Então, ao longo do tempo, essa mudou. Mas, por mim, é importante o envolvimento de muita gente, porque essa comunicação de escopo, o que é nosso foco, como nós fazemos, tem que estar dentro das pessoas. E ajudou muito. Agora, no FBN, nós fizemos recentemente, a Ardolino até nos acompanhou e nos ajudou, que nós fazemos parte de uma organização internacional. Então, essa organização internacional mudou o propósito, os valores, reviu, e nós olhamos e falamos, olha, nós vamos adotar o que o internacional colocou ou nós temos outros sentimentos sobre isso? O que é nosso trabalho aqui no Brasil? E aí, de novo, fomos nesses stakeholders. Vamos falar com muita gente e ver qual o estágio de maturidade, de interesse das famílias empresárias aqui. Vamos ver, de fato, qual é o trabalho para ser feito aqui. E
foi muito parecido, porém diferente, porque a cultura aqui é diferente. Precisou se aceitar e abraçar o que é nosso propósito aqui. Então, nós chegamos a uma diferença de despertar e inspirar famílias empresárias, porque talvez na Europa está mais claro que eu preciso fazer isso aqui, mas aqui nós temos um propósito de despertar esse interesse para a empresa familiar, de que de fato nós vamos planejar de geração a geração uma sustentabilidade, e isso faz bem para o nosso país, para o nosso mundo. Que lá na Europa, com 500 anos, é diferente o que eles falam. Então, acho que a minha resposta longa era isso, o curto é ouvir as pessoas para entender o que é impacto, a importância, a relevância que nós temos, e depois nós vamos escrever. E aí ficou muito tempo escrevendo e falando de semântica das coisas, das palavras, etc. Mas é um processo enriquecedor, que depois a tomada de decisão é rápida, porque as pessoas já sabem o que é. Eu acho que isso que é importante, não é uma parede, é o processo que faz o fortalecimento. Muito legal, Sara. Eu, do Luarte, eu não acompanhei, mas tive a felicidade de acompanhar vocês no FBN, e é interessante, né? Porque quando você está trazendo isso, o descobrimento, ou essa conversa, é um processo de aprendizagem, né? Então, quanta riqueza saiu das conversas sobre propósito, né? E aí, quando você fala da dificuldade de chegar na versão final, não é a palavra ou não, são questões que estão por detrás que a gente tem que dar o espaço para que todas as pessoas possam falar até a gente chegar numa frase. Então, o processo de construção daquela frase, ele é muito mais rico do que a frase em si, porque é ali que a gente começa a ter o alinhamento, né? O alinhamento de ideias. Eu lembro que várias palavras a gente parou, né? A gente teve que buscar dicionário para pegar as palavras para que pudesse haver um consenso. E isso é importante, né? Porque não é a palavra, é a exposição das pessoas que estão compartilhando o propósito. Acho que isso a gente pode trazer. Você tem total razão, né? Alinhamento de significado. O que isso quer dizer para mim? E esse nós queremos passar para o outro que não fez parte do processo. E aí que o pulo o que eu faço depois que decidimos isso para que manter isso vivo no dia a dia. Então, eu vou emendar com essa segunda pergunta, que para mim já é a segunda, e começo com você agora, Sara, e depois eu puxo essa pergunta para o Chiro. Como é que é esse processo, uma vez que a gente já fez ou desenvolveu, e acho que os dois têm essa semelhança, de desenvolver de uma forma co-criativa, né, envolvendo e ouvindo várias pessoas, isso está escrito em algum lugar, isso é compartilhado, os stakeholders conhecem esse propósito. Como é que vocês fazem para manter vivo esse propósito, envolver? Como é que o propósito é base da decisão de vocês no dia a dia? Então, eu começo com você agora, Sara. Realmente isso é vivo e não é fácil. De fato, eu acho que a palavra que me vem à cabeça é intencionalidade. Eu tenho que ter isso na mente em tudo que eu faço. Então, no nosso caso, nós estamos fazendo um planejamento estratégico de 5 anos, nós olhamos que se as metas que nós estamos escolhendo para que esse propósito de fato aconteça. E se de fato está alinhada com a nossa necessidade desse propósito. Então, é sempre falando, então qual é a próxima etapa? Então a meta é isso. Como que nós vamos indicar? Qual métrica que nós vamos mensurar isso? Mas sempre voltando, e essa métrica vai chegar na intencionalidade desse propósito ou vai nos levar para outra coisa? Então, essa conversa vai e volta tem que ser vivo. E de fato, para mim, o que facilita é como o conselho de administração, que eu falo para as pessoas, muita conversa, conselho de administração, mas depois da tomada de decisão, é rápida, porque todo mundo tem credibilidade, está decidida. Quando você decide por propósito, também ajuda a tomar decisão, isso que eu faço, isso que eu não faço, essa forma que eu faço, isso aqui não é tanto. Então, ajuda sempre como balizador das decisões, e por mim, agora temos que usar ela, tem que ser vivo mesmo. Okay. Obrigado, Sara. Chiro, quer comentar um pouco como é que se mantém? Porque esse propósito a gente começou a conversar lá em 2003, né? Como é que está vivo isso? Como é que vocês compartilham com os stakeholders? Aonde que entra isso na gestão da organização?
Andrade, você tem que lembrar que eu já estou aposentado até do conselho, né? Mas você viveu muito isso, Ciro. Claro. Eu acho que, propósito, eu tenho que contar um pouco do que eu vivi como presidente da companhia, porque lá atrás, o presidente da companhia, o meu irmão, que era o presidente anterior, ele tinha 8 atividades que reportavam para ele. Quando nós começamos a falar de propósito, como eu venho da área agrícola, eu vivi muito tempo no Mato Grosso e conheci o potencial do Mato Grosso. Olhando tudo aquilo, eu falei, puxa vida, eu estou decidindo coisas que eu não sei, eu estou decidindo coisas que eu não tenho conhecimento necessário, eu estou decidindo sobre coisas que acho que dependem de outras pessoas, mas não era, vamos falar assim, com habilidade. E quando o Vitor chamou para fazer propósito, uma das coisas que me veio à cabeça era, se eu pegar o faturamento total do grupo e fizer aquela história do 80-20, eu queria estar no 80 e não no 20. Minha cabeça tinha que estar no 80. E essa foi a razão de que eu falei, tudo que for agrícola está comigo. O que não é agrícola, eu quero tirar fora da minha decisão. Isso foi feito com você, Vitor e outras pessoas. Eu não estou lembrado se o ano era 2003, é por aí. E isso deu uma liberdade muito grande para mim, porque eu pude focar em muitas coisas. Provavelmente você vai receber um livro aí que conta essa história, André. Acabamos de escrever um livro dos 7 anos do Ciro, presidente da companhia. E aí tem um monte de atividades, atitudes que foram tomadas na época, e isso permitiu a gente focar a empresa e crescer numa velocidade absurda na época. Então, para mim, foi a descoberta do propósito da AJA, ela foi um processo, vamos falar assim, um processo necessário e foi bom para a empresa. Então, quando eu tirei do meu comando outras coisas que não era agrícola, meio que aliviou o processo decisório e foquei no cliente final. Então, quando você acha um propósito em que você pode focar no cliente final, eu acho que a estrutura toda de produção, comercialização e tudo, ela foca e toma a decisão para o lado certo. Então, o propósito, para mim, teve um valor inestimável, porque nós demos uma mudança brutal na empresa. Obrigado, Chiri. De novo, minha memória aqui está me trazendo várias lembranças e lembranças muito gostosas. Eu queria compartilhar um pouco desse processo que eu tive a felicidade de participar. Que eu lembro que o Grupo Jacto, na verdade, ele tinha mais ou menos um propósito único. E quando você está falando no 80-20, que tinham várias empresas dentro do grupo. Então, tinha a Jacto Agrícola, que era a maior empresa, tinha a Unipac, que era uma grande empresa, tinha a Mizumo na época, né? Tinha os carros elétricos, enfim, tinha outras unidades, tinha um pouco da fundação, as escolas, tinha um emaranhado de coisas ali dentro.
E eu lembro no começo da discussão de propósito, eu nem lembro bem o propósito, mas era alguma coisa como servir ao agricultor com produtos e serviços na sua mais nobre missão. E o que foi chegar nesse propósito foi distinguir bem as unidades de negócio, né, Chiro? Porque daí viu a agricultora, a Unipac é plástico, ela tá bom, ela faz bombona, tá, mas não é o foco do agricultor final. E aí vocês começaram a separar os negócios. Eu acho interessante a gente compartilhar um pouco isso, da importância do propósito na definição da estratégia do negócio. Então, a partir da discussão, e aí, se você quiser me complementar, você complementa, Chiro, mas o que eu lembro foi muito isso, né? Houve essa segregação das unidades de negócio, e a partir dessa segregação das unidades de negócio, a gente começou a construir o que seria a visão 2010 do Grupo Jacto. E aí tem uma história muito interessante que eu queria que você comentasse, que a gente sai dessa visão, depois de ter feito o propósito, com um dos grandes objetivos de ter um centro de inovação. Se você pudesse compartilhar um pouco disso, que emenda com a pergunta que eu quero fazer depois, como o propósito e rentabilidade da organização se alinham. Faz um monte de perguntas, cara, devagar aí. A história de centro de inovação foi uma coisa que surgiu no desenho, foi um desejo. Nós, quando fizemos o propósito de planejar 7 anos, tinha um desejo. Acontece que nós estávamos em expansão aqui dentro da empresa e, de repente, precisava mais área. Eu, inclusive, no budget de dezembro, eu tinha aprovado a construção de uma nova fábrica e aí, quando juntamos com a diretoria e gerência, a turma falou, não, tira a engenharia, eles estão mal acomodados aqui dentro da fábrica, eles interferem no sistema de produção e não sei o quê, vão tirar eles daqui. E aí eu voltei à reunião antes do Natal, com o conselho, uma extraordinária, e pedi para realocar a verba para fazer o centro de inovação. E quando decidimos isso, era dezembro, estava chovendo, nós tínhamos uma área lá que era um lugar para fazer teste de máquina, então, fora da cidade, e nós falamos, vamos fazer esse negócio aqui. Nós começamos a decisão antes do Natal, debaixo de chuva. Em setembro, o centro estava pronto e nós inauguramos com o Vitor. Acho que você estava lá também, né? Então, foi um negócio assim, a toque de caixa, mas foi além de ser certo, foi muito rápido. Então, a tomada de decisão foi muito rápida e a consequência disso é duradoura, porque até hoje o centro continua funcionando, mudou tudo do que era, mas continua funcionando e produzindo coisas de inovação. Então, para nós, aquele evento que fazia parte do planejamento de 7 anos, esse foi um dos, né? Nós tivemos muitos eventos, mas esse é um dos. Você pediu para contar isso. Outra coisa era, você pediu para falar sobre o que é propósito, o que é faturamento. E eu não lembro, não, mas nós em 3 anos demos um salto. Eu não sei se foi um salto duplo ou um salto triplo no faturamento. Depois que nós fizemos essa história do propósito, nós saímos de um faturamento e acho que quase triplicamos ele. E um dos itens que estava lá, na época, era exportação. E aí, quando nós descobrimos que isso fazia parte do planejamento de 7 anos, eu lembro o Vitor pegar um elástico e puxava o elástico com as 2 mãos, anclar.
ancora o negócio e puxa para cima. Depois que você faz a declaração. E nessa época, eu comecei a ir para a Rússia, para a Bielorrússia, e foi interessante que houve uma explosão de venda para lá. Então, isso fazia parte. Isso tudo valeu e veio junto com toda a orientação do Vic e de você, Andrade. Obrigado, Ciro. Lembro até que a gente se encontrou em Praga, né? Fomos até jantar em Praga numa dessas viagens, né? Por coincidência, a gente estava lá no mesmo momento. Obrigado, Ciro. Então, eu queria que a Sara trouxesse um pouco. E aí, Sara, se puder trazer dos dois, tanto do Grupo Luátio, das tuas empresas, como do próprio FBN, né? O quanto a clareza do propósito, o trabalho de desenvolver o propósito e a performance da empresa tem a ver ou não tem a ver, ou quanto emperra ou como não emperra. Como é que você vê isso daí, Sara? Como eu falei antes, eu acho que as metas que você coloca como aquilo que pode nos trazer mais próximo ao propósito, às vezes não são ligados a um mercado imediatista. Você tem um olhar mais de longo prazo quando você está olhando o propósito, porque às vezes o mercado não está pronto para isso, o produto não está pronto, ou você não está pronto para oferecer que de fato você gostaria. Então, a impressão que eu tenho é que quando você tem um propósito mais amplo, mais longo prazo, e isso vale muito para a empresa familiar, que vai de geração para geração, que eu posso falar que tem a rentabilidade e tem a sensação das pessoas que trabalham na empresa. E essa nova geração, tanto familiar ou não familiar, eles têm seus propósitos, eles gostam de saber que eu faço é ligado a algo que é nobre, que tem impacto, que é relevância. Então, eu acho que tem a rentabilidade, talvez o retorno das pessoas dentro da organização para essa âncora no futuro. E eu acho que tira um pouco o imediatismo da resultado. Então, claro que você vai fazer algo no dia a dia que é rentável e que é a caminho, mas às vezes você toma uma decisão para investir mais ou fazer algo mais difícil, desafiador, ou comprar uma empresa, ou fazer uma inovação, ou faz um teste já ancorado para algo no futuro. Então, eu acho que isso ajuda tanto as pessoas a entender por que eu estou fazendo isso, como a rentabilidade, cuidando, uma fala que nós temos na Luarte, cuidando de hoje e olhando no futuro, né? Então, nosso mote é o que eu faço hoje que está construindo esse futuro. E um pouco FBN é isso, acho que quase todo lugar que eu estou tem essa olhar, o que eu faço hoje olhando no resultado futuro, e não somente hoje. E isso também, como eu falei antes, isso ajuda você a falar não, porque às vezes tem oportunidade de ganhar dinheiro. Eu não quero falar dinheiro fácil, mas é algo interessante que pode ser feito, mas de fato não tem a ver com o seu propósito. Então, um pouco que você falou do jato. Eu tenho que ter coragem de falar não para coisas que posso ganhar dinheiro, mas não é ou isso que eu quero. E se eu gasto meus recursos, meus neurônios, meu tempo, energia, olhando coisas só para hoje, eu não vou conseguir construir essa necessidade futura. Não sei se eu respondi, mas... Nossa, perfeito. Eu acho que você traz o link do propósito como sendo visão de futuro, né? O propósito dá a gente um drive do que vai ser o nosso futuro. Então, você começa a balizar as suas atividades através desse filtro do propósito. Para mim, muito legal. E eu, agora, rememorando um pouco do processo que a gente teve na FBN, Sara, eu acho que durante o processo de elaboração do propósito, ou mesmo depois, quando a gente foi
para elencar a visão de futuro do FBN, né, que a gente acabou desenvolvendo a visão de futuro 2025, muitas coisas começaram meio que, não, mas isso não faz parte do nosso propósito, né? Esse não é. Então, ajuda a gente a limpar um pouco do que você traz de atividades fáceis, mas que não agregam a atividade fim que a gente está querendo trazer, né? Eu acho que no FBN, acho que está ajudando até hoje isso. Não, eu acho que em toda organização é um filtro para a tomada de decisão que, de fato, tira o ruído, excesso, né? E que dá conforto, porque, às vezes, eu vejo isso no Scaffold, que é a empresa que eu estou no dia a dia, CEO, e, às vezes, o pessoal vem com uma super ideia. Eu falo, mas, gente, quanto esforço que nós vamos para isso e vai chegar onde? É isso que nós queremos fazer? Não. Por que estamos falando disso? Mas ajuda muito. Ok, obrigado. Antes de partir para a próxima pergunta, se alguém tiver pergunta e quiser colocar no chat, fique à vontade, tá? E aí a gente abre um tempo para que vocês possam, para que a gente possa ler essas perguntas. Mas eu queria dar continuidade, porque ambos são membros de famílias empresárias. Então, tanto Sara quanto Chiro são membros aí, tem seus irmãos, tem seu marido, no caso da Sara, enfim, de famílias que têm negócio, são as famílias empresárias. E a gente está falando muito de propósito das organizações, né? Então, a gente está falando de uma empresa ou do instituto. Eu queria trazer um pouco para a nossa conversa, e o propósito da família? Vocês buscam o desenvolvimento do propósito da família, porque, no fundo, vocês são os investidores, né? E nós aqui do Capitalismo Consciente, a gente quer ajudar a transformar o jeito de fazer investimento e negócios no Brasil, então engloba um pouco do capital, quem é dono do capital. E aí são as famílias empresárias. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Existe esse processo de desenvolvimento de propósito dentro da família empresária? Como é isso? Porque é um setor diferente de dentro da organização. Sara, se você pudesse começar a compartilhar as dores, e aí acho que devem ter vários fatores de, mas é isso que a gente vai fazer, não vai? Se pudesse compartilhar, eu gostaria que você começasse a compartilhar. Sim, eu acho que o primeiro momento a família tem que ter um propósito diferente do que a empresa. Claro que são muito alinhados quando você começa a falar de valores, mas, por exemplo, na Luarte, no grupo, nós temos os valores das empresas. Provavelmente você tem 50% são iguais, mas família é diferente. O andar, o tempo da família é mais devagar do que o tempo da empresa. A família você não escolhe, mas você quer o melhor para todo mundo. Você não limite família. Isso deveria ser talvez que você quer evitar. Mas a família empresária não é a família de todo mundo. Tem que ver quem tem afinidades para esse propósito, de arriscar. Então, nós falamos muito do bom sócio e formar bons sócios. Então, a formação, treinamento, comunicação e envolvimento do bom sócio, ela requer uma habilidades de conversas difíceis, com comunicação assertiva e ouvir, escuta, se preparar para negócio, se preparar para saber fazer boas perguntas. Se o propósito da família e dos sócios não é ficar um bom sócio, fica difícil para ter qualquer negócio. Então, agora, no nosso caso, eu lembro muito bem, alguns anos atrás, a primeira leva nossa de propósito e valores da nossa família, a minha cunhada falava, ela mora muito longe, e fuso horário, então às vezes ela não estava na discussão e ela só via o final. Ela falava, não, família é muito chato, eu não quero fazer parte disso, gente, vocês não se divertem, muito sério. Então tem essa coisa de que, olha, nós queremos o bem de um e outro, como que nós conseguimos o bem do outro? Será que todo mundo vai ter o mesmo papel? Todo mundo vai se preparar igual? Eu tenho que respeitar as decisões dos indivíduos? Então, tem um monte de coisa na família que é super importante para ter governança familiar e governança corporativa.
Então, eu não sei, longa história, mas um pouco é importante, mas é diferente. Ótimo, obrigado, Sara. Chiro, como é que foi com os irmãos? Como é que é o desenvolvimento de um propósito da família? Tem diversas coisas que acontecem, né? Cada cabeça é uma sentença, cada irmão é de um jeito. Mas tem uma coisa que meu pai deixou de herança para nós, muito bom. A Fundação Shuji Nishimura. Isso aí foi uma coisa maravilhosa. Ele, meu pai, ele trabalhou 30 anos e investiu 30 anos na fundação. E a fundação tinha o perfil de ajudar filhos de agricultores a serem bons agricultores. O pai falava que as famílias de agricultor estavam perdendo as melhores cabeças para ser médico, engenheiro, advogado, outro tipo de... estava esquecendo da origem, que é a agricultura. Então, seu Shuji, ele investiu 30 anos da vida dele e 30 anos do dinheiro dele para fazer a fundação. Quando morreu, nós tivemos que repensar isso, porque, na verdade, aquele sonho do seu Nishimura, que era preparar a pessoa sucessor na atividade agrícola, e aí o pai mantinha um internato aqui dentro de Pompeia, e foi um negócio difícil, porque o internato ficou com fama de reformatório. Aí alguns mandavam filhos problema para ver se consertava aqui na escola. E pau torto chega torto, não endireita não, o negócio é complicado. Então, nós resolvemos que o internato não tinha mais fundamento e que nós teríamos que repensar isso. Então, nós, irmãos, começamos a pensar as coisas, e eu, que já tinha deixado a presidência, eu comecei a focar, olha, se é para atender o agricultor, está na hora da gente fazer um processo educacional para ajudar o agricultor com equipamento novo que nós estamos produzindo. O equipamento novo já tem GPS, já tem não sei o quê, já tem um monte de coisas que são tecnologias embarcadas e que o pessoal da ponta lá do Mato Grosso, do Pará, do Tocantins, Maranhão, Bahia, tinha falta dessa mão de obra. Então, isso aí foi um direcionamento que nós demos, Deus ajudou, que deu tudo certo. Nós fizemos um acordo com a FATEC, que é a Paula Souza, é a Fundação Paula Souza, aqui do estado de São Paulo, e conseguimos introduzir a mecanização e agricultura de precisão, que é um curso de tecnólogo de 3 anos, mas que prepara mão de obra para esse Brasil poder entender o que é uma máquina moderna, um trator moderno, uma colhedeira moderna. Então, isso aí foi a virada pós-morte do Sr. Nishimura. E depois disso, veio mais outro curso, chama Big Data do Agronegócio, que é justamente pegar todos esses dados coletados e transformar isso em informação. Então, esse curso também já existe aqui em Pompeia. Além disso, tem a parte do Senai. O Senai foi outra coisa que nós fizemos com o acordo com a Fundação. Isso só existe aqui. O Senai está em estruturas que não do Senai, e sim da Fundação. Nós fizemos um acordo e aí preparamos a mão de obra. A razão
de nós fazermos esse acordo com o Senai, é que eu fui pedir lá no Senai, fui pedir para o Paulo Scaff, aliás, o presidente da Fiesp. Falei, cara, nós vamos ter que um dia concorrer com multinacionais. E a minha pergunta, nós estávamos olhando muito a Coreia, a história da Coreia. Foi em 30 anos a Coreia saiu de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Eu falei, nós vamos produzir coisas que nós vamos ter que disputar com gente nessa categoria. E se nós não tivermos mão de obra bem preparada, nós não vamos conseguir atingir essa meta. Então, foi outra coisa que nós fizemos durante esse período pós-seu Nishimura. E, além disso, ainda tem a parte do primeiro grau e segundo grau. E, nesse propósito de primeiro e segundo grau, trouxemos a tecnologia de educação lá do Canadá. E hoje nós estamos dando uma educação de primeiro e segundo grau aqui de altíssimo nível. Então, são coisas que aconteceram nesse período de segunda geração, que somos nós, né? Meus irmãos e eu estamos aí. Agora, como já aposentei, assim, alguns irmãos, só ficou um moicano para trás, né? Só ficou o Jorge no conselho, o resto da turma aposentou. Então, tudo isso agora está passando por nova reavaliação, porque o acordo da terceira geração é diferente da segunda geração. Você há de lembrar que o meu pai tinha um sonho, nós, após a morte dele, tivemos um outro sonho, e agora, eu não morri ainda, mas a terceira geração já está pensando num novo sonho para a fundação. Então, nós estamos carregando toda a parte que eu falo que para a construção do nosso país, de alguma forma ajudar. E aí a fundação acho que está fazendo esse bom papel. Que legal, né, Chiro? Eu estou ouvindo aqui, eu vi dois comentários da Sara, eu já abro para você, Sara, como educação transformadora, novos sonhos, mas com legado raiz. E o Luiz Felipe, lembrando que... Luiz Felipe aqui, lembrando que dentro de uma mesma família temos propósitos muito diferentes. Eu acho que vocês dois já tiveram esses desafios, né? Eu sei um pouco das histórias do Chiro e da própria Sara. E a Lilian, nossa amiga Lilian, Chiro. Com certeza, Sara, gratíssimo, Sara e Chiro, pela facilitação, Ariolino, oportunizar reflexões e trocas dentro do macro propósito consciência e capitalismo consciente. Educação no sentido integral, individual e coletivo é essencial. Esse universo que envolve EF com as diferentes demandas é sempre desafiante, mas que acompanha a história evolutiva da própria humanidade. Sabemos que o aprendizado é contínuo, considerando as diferentes gerações dentro desse cenário complexo e cada vez mais incerto. Obrigado, Lilian. E eu acho que o Chiro traz uma coisa, e a Sara complementa, que é o envolvimento desse propósito maior impactando a sociedade. E não é um propósito só para gerar o caixa no curto prazo, e a Sara falou muito dessa visão de futuro. O quanto essa organização de propósito maior consegue impactar a sociedade. A gente tem mais, infelizmente, só 4 minutinhos. Então, eu quero abrir, Sara, para a sua consideração final, o que você quer compartilhar e que mensagem você deixa para os que estão aqui com a gente hoje, e depois eu passo para o Chiro fazer as considerações finais também. Eu acho que a consideração é bastante comunicação e educação. Então, a transformação só acontece ouvindo as pessoas, permitindo a participação ativa e mantendo ela com a educação e com metas e propósitos super alinhados. Então, eu acho que a
o meu propósito, meus negócios tem muito a ver com como que eu mantenho as pessoas aptas para tomar decisões, tanto pela educação, mas muito pelo escopo que nós estamos trabalhando. Então, sugiro que todos mantenham essas integrações vivas, como que está comunicando, treinando, e quais são os focos e momentos de escuta ativa, que se isso de fato está acontecendo e onde de fato pode ter barulho na linha, não? O que está tirando os recursos, o que pode ser tirando focos, e discutir isso também, o que está dando errado. Às vezes é tão importante como falar o que está dando certo. Obrigado, Sara. Chiro? Andrade, 1 hora é pouco para a gente falar sobre essas coisas. E eu diria que cada família tem um jeito, mas nós aqui estamos... O negócio é que a gente fica no interior, então, para a pessoa vir para cá, tem que deslocar. Mas, se algum dos companheiros quiser vir aqui, olhar, entender, viver um dia conosco aqui, nós estamos abertos. Se eu não estiver aqui, meu irmão Jorge estará aqui, o Giro estará aqui, a Alessandra estará por aqui. Então, nós temos bastante gente para poder atender alguma demanda de algum companheiro que quiser vir conhecer os detalhes das coisas que nós estamos fazendo. Eu quero dizer a todos que nós somos uma família bem aberta, receptiva. Pode vir a hora que quiser e vamos organizar isso para poder compartilhar melhor. Eu sinto que a Covid já está nos deixando mais tranquilo, vamos falar assim, e sem muito alarde de querer ir para o UTI, morrer, coisa desse tipo. Então, cuidado aí, Andrade, as tosses suas. No Covid. Mas eu diria assim, gente, estamos disponíveis, quer conversar, liga, quer vir visitar, venha, quer ficar um dia conosco para conhecer todas as coisas, atividades que seja de agrícola, ou não seja de agrícola, ou seja lá da educação. Nós estamos de portas abertas, a hora que quiser, do jeito que quiser, gente. Ok. Obrigado, Chiro. Eu estou aqui super emocionado. Primeiro, eu queria agradecer, como conselheiro do Capitalismo Consciente, ter pessoas como vocês compartilhando experiência, ponto de vista, de uma forma tão... Eu vi alguns comentários tão aberta, tão simples. Isso engrandece não só o nosso Instituto Capitalismo Consciente, mas engrandece a cada um de nós. Então, para mim, eu tenho uma dupla satisfação de estar aqui como conselheiro, mas estar próximo de vocês e conhecer vocês pessoalmente e saber que tudo isso que vocês estão falando, vocês vivem. Então, trazer a experiência de fundadores, de empreendedores, de pessoas assim tão inspiradoras como vocês, é muito gratificante. Eu tenho certeza, ouvi várias pessoas aqui agradecendo isso também. Então, esse é o meu primeiro agradecimento. Lembrando vocês que o FBN, a FM Family Business Network, é uma entidade que reúne famílias empresárias, onde de família para família se trocam as experiências, se troca um pouco dessas dores e amores que acontecem entre as famílias empresariais e reforçar aqui, Chiro, já que convidou aí as pessoas a compartilharem, a visita ao Grupo Jacto é muito legal também, é muito aberto. Eu já tive com isso, a Fundação Sunji Nishimura é um espetáculo, o trabalho que eles fazem com a comunidade, enfim, a Sara, também sei que ela tem um trabalho muito forte, o Grupo Luat também tem um trabalho muito forte. Eu acho que isso resume que o propósito de uma empresa não é ganhar dinheiro. O propósito da empresa é ter recurso para a empresa sobreviver. É o lucro com propósito. Isso que a gente vê, as organizações que são mais maduras ou são mais conscientes, Chiro, como o nosso amigo Vitor Pinedo falava, mais maduras, são organizações que percebem a sua responsabilidade
com todos os seus stakeholders. E fazendo isso, inclusive, dá mais dinheiro, ou seja, são empresas mais perenes, mais saudáveis e mais prósperas. Do fundo do meu coração, agradeço muito Sara, Chiro e todos vocês que estiveram com a gente hoje. É um prazer muito grande estar com vocês e quero ver se uma próxima a gente faz um pouco maior. Obrigado, gente. Bom dia para todos. Prazer, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia.